Vamos dar início, então, à nossa primeira aula de bioquímica. Já me apresentei aqui para vocês. Essa aula faz parte da disciplina de Química e Bioquímica Animal para a turma de Medicina Veterinária da FMVZ da Unesp de Botucatu, né? Certo? Estou no lugar correto. Terão alguns dias que o professor William pode ser que apareça. Hoje ele ia vir, só que ele tinha uma consulta e ele não pôde com o médico. Mas eu falei para ele aparecer, sim, venha, que a disciplina é de todo mundo, é nossa, até para vocês conhecerem ele também. Mas eu que tomarei frente nessa disciplina nesse semestre. E aí, gente, começando a falar sobre a bioquímica em si, vários assuntos dessa aula de hoje vocês já sabem, já conhecem alguns termos, talvez fique até meio repetitivo, porque vocês tiveram até a química já na segunda, né? Mas tenham um pouco de paciência, porque o que a gente faz é contextualizar, tá? A gente vai tentando criar um raciocínio para encaixar as peças desse quebra-cabeça que é a bioquímica. A gente vai, então, contextualizando vários conceitos que englobam, isso falando já em bioquímica, o metabolismo, geração de energia, regulação, a célula, tudo isso, tá? E alguns tópicos dessa aula podem até parecer meio desconectados, meio sem sentido um dos outros, tá? Mas, como eu falei, a gente vai montando um quebra-cabeça, vai vendo uma via metabólica, vendo a outra via, tentando, desde o início, desde o básico hoje, como vocês vão ver na aula, vai ser o básico, tá? A gente vai introduzir alguns termos, alguns conceitos mesmo, para depois a gente ir aumentando um pouco o nível de complexidade, mas sem neuro, sem medo, é tudo tranquilo. A bioquímica ela é maravilhosa, ela é muito gostosa de estudar. Vocês vão ver como é lindo ver uma via acontecendo. O que acontece com a gente quando a gente, ou com os animais no geral, os seres vivos, quando a gente se alimenta, como que a gente transforma as energias, reações, tá? Vamos caracterizar a vida a nível celular, sinalização intracelular, né? E a bioquímica é essa intersecção entre química e biologia. Então, a gente vai ter química, né, alguns conceitos da química, e o que é ótimo de vocês terem a química junto, né, que fica fresco na memória alguns termos que vão ser usados na disciplina de bioquímica, tá? O estudo da bioquímica, ele mostra o conjunto de moléculas, principalmente as biomoléculas, que são moléculas que constituem os organismos vivos. Como que essas moléculas que constituem organismos vivos, eles se interagem para mantê-los vivos, né? A bioquímica, então, ela descreve em termos moleculares as estruturas, os mecanismos e os processos químicos compartilhados por todos os organismos. E estabelece princípios de organização que são a base da vida em todas as suas formas, né? Propõe princípios organizatórios que são comuns a todas as distintas formas de vida. A gente tenta, então, entender como é que a vida funciona do ponto de vista molecular. Como o conjunto de moléculas que constituem os organismos vivos interagem entre si, né, para manter a vida. E, gente, todas essas biomoléculas obedecem todas as leis físicas e químicas que regem todo o universo, tá?
Os organismos vivos, então, eles têm propriedades extraordinárias, propriedades que os diferenciam muito de todo o resto do que não é vivo. Mas quais são essas propriedades peculiares dos organismos vivos que os definem, né, dessa forma? Então, eles têm alguns pré-requisitos para ser descrito como um organismo vivo: alto grau de complexidade química e organização estrutural, tá? Milhares de moléculas diferentes formam as estruturas celulares internas. E isso inclui polímeros muito longos, cada qual com a sua sequência de subunidades, a sua estrutura tridimensional dessas moléculas, que são únicas, possuem uma seletividade muito específica para a interação com a célula. O que são polímeros? Já vou trazer conceitos que vocês já devem saber. É uma corrente de várias coisinhas juntas, por assim dizer. Se eu pegar um monte de pessoas e dar a mão uma para a outra, ali a gente tem um polímero de pessoas. Então a gente vai ver polímero de aminoácidos. O que são polímeros de aminoácidos? É o que compõe as nossas proteínas. Veremos polímeros de carboidratos, e aqui eu já estou até introduzindo conceitos que a gente vai ouvir falar muito ao longo da disciplina, que são as macromoléculas, né? Carboidrato, proteína, lipídios, tá? Mas vamos com calma. Sistemas para extrair, transformar e utilizar a energia do ambiente. Isso permite, né, o organismo construir e manter suas estruturas, realizar seus trabalhos, suas reações. E aqui também, para manter um equilíbrio com o meio externo, a gente vai ver hoje na aula que muita coisa parece que vai contra algumas leis, mas na verdade existem sistemas, né, para extrair e transformar a energia, para ajudar a se manter organizado e não desorganizado. A gente vai entendendo tudo. Funções definidas para cada um dos componentes de um organismo e interações reguladas entre si. Isso é válido não somente para as estruturas macroscópicas, como o coração, pulmão, ou os vegetais, as folhas, o tronco, mas também para as estruturas pequenininhas, intracelulares, a célula em si, microscópicas, e os compostos químicos que elas produzem, né? As biomoléculas, algumas moléculas que estão ali no ambiente intracelular. Todas têm funções definidas, têm a composição definida, e mecanismos para sentir e responder às alterações no seu ambiente. Os organismos vivos, constantemente se ajustam a essas mudanças, essas variações, né, se adaptando por adaptações de sua química interna, em relação à localização, ao seu ambiente. Capacidade de se autorreplicar e automontar com precisão. Uma célula bacteriana isolada, quando ela está em um meio nutritivo, né, no meio de cultura apropriado para ela, ela pode dar origem a bilhões de filhas idênticas em 24 horas. Só isso, só um exemplo, tá? Capacidade de se alterar ao longo do tempo por evolução gradual. Então, os organismos alteram as suas estratégias de vidas herdadas devagar, né, passos lentos, para sobreviver em circunstâncias novas, novos ambientes, as mudanças, né, nas circunstâncias. A célula, então, é a unidade básica, né, da vida,
E a maioria das células, ela é microscópica, então invisível a olho nu. As células dos animais e das plantas têm um diâmetro geralmente entre 5 e 100 micrômetros. E muitos micro-organismos unicelulares, por exemplo, a bactéria, têm de 1 a 2 micrômetros. Células de todos os tipos compartilham algumas características estruturais comuns, né? A membrana plasmática. Ela define ali o contorno da célula, separa o conteúdo do que está dentro da célula para o que está fora, né, no ambiente. Composto por lipídios, proteínas, a gente vai ver em alguns casos carboidratos, forma uma barreira fina, que é resistente, flexível, ela compartimentaliza, tá? Quando a gente for até estudar sobre lipídios, tem uma parte no livro que eu uso para montar a aula, que eu vou passar no final para vocês, que ele fala assim, que eu acho até faz total sentido. Só deve ter existido vida mesmo, célula, a partir do momento que se constituiu uma membrana, porque sem membranas não ia ter organização, né, celular, as coisas iam ficar soltas, livres. Então, a partir do momento que se estabeleceu uma membrana na história, né, da vida, em toda a história do universo, na verdade, foi quando se pôde se estabelecer o início de uma vida. Porque ela é o que compartimentaliza ali dentro da célula o citoplasma, as biomoléculas intracelulares, o núcleo, enfim. E é nessa membrana que ficam algumas proteínas, alguns receptores que permitem a interação com o que está fora da célula, algumas passagens de íons, enfim. E o volume interno envolto por essa membrana plasmática, a gente já sabe, temos o citoplasma, que é composto pelo citosol, que é uma solução aquosa, é mais um aspecto mais gelatinoso, tá? E ali dentro tem uma variedade de partículas em suspensão, né? Com as suas funções específicas. Várias organelas, enfim. E todas as células têm, pelo menos em algum momento da sua vida, um nucleóide ou um núcleo, onde fica o genoma. O genoma é um conjunto completo de genes compostos por DNA. Tá? Fica toda a nossa biblioteca genética. Em bactérias, só aqui que está no slide, só para mencionar, né? Em bactérias e algumas árqueas, a gente vai. Acho que no próximo slide eu vou falar sobre isso. Eu não sei se pronuncia arqueias, acho que é árqueas, vou falar árqueas. Esse nucleóide ele não é separado do citoplasma, né? A gente sabe então que é chamado de eucarioto. Perdão, procarioto. Eucariotos são os que possuem o núcleo, né? Definido numa membrana. Um ponto importante em bioquímica, biologia, é que quase todas as regras possuem exceções, tá? Até porque, vamos lá, aqui eu adoro usar esse argumento lá no laboratório que isso aqui é uma ciência biológica, não é uma ciência exata. Porque, claro, tem muitas variações no que a gente faz lá em resultados, seja análise em vivo, que a gente chama de experimento com animal, ou análise in vitro, que é literalmente no vidro, né? Aquelas plaquinhas que a gente semeia a célula e faz o experimento in vitro. A gente chama de experimentação, ensaio in vitro. Ai, gente, meu WhatsApp fica aparecendo aqui, eu fico achando que é mensagem de vocês. Mas, então, o que eu estava querendo dizer é que em biologia, bioquímica,
A grande maioria das regras tem exceções. E aqui eu só lembrei disso porque nem todos os organismos vivos são celulares, tá? Por exemplo, os vírus. Tem uma discussão, né? Se é um ser vivo, não é? Alguns defendem que sim, outros defendem que não, enfim. O foco aqui na bioquímica, que não é biologia celular. Todos os organismos vivos, se enquadram em três grandes grupos, tá? Que definem os três ramos da árvore evolucionária da vida, que se originou a partir de um ancestral comum. Aqui, os dois grupos de micro-organismos unicelulares, eles são diferentes, né, das suas bases genéticas e bioquímicas, por isso são separados, que são as bactérias e as arqueias, tá? Bactéria, a gente sabe, tá no solo, na água, no nosso intestino, no nosso, enfim. As arqueias já são organismos que habitam ambientes extremos, lagos de sais, fontes termais, lá as profundezas do oceano. E a gente se encontra, né, no eucário, ali nos animais. Ok. Então, gente, as células, a gente veio falando que elas são compostas de estruturas complexas. Acima aqui a gente vê a foto de uma célula animal e embaixo uma célula vegetal, mas o foco aqui não são nem todas essas letrinhas, tá? Aqui não precisa ler tudo isso. Que são muitas estruturas, várias organelas, muita coisa que a gente já viu em biologia, no ensino médio, enfim. Mas só de olharmos aqui, podemos ver a alta complexidade disso aqui, a elevada organização disso, tá? Olhando isso do ponto de vista molecular, isso é bastante complicado, né? Bem complexo, bem organizado. Mas vamos começar aqui a desfazer essas estruturas, vamos despedaçando ou aproximando, né, aqui aos poucos. Ao olharmos para o núcleo de uma célula e começar a aproximar nossa lente de aumento, a gente vê que o núcleo ele é cheio de cromossomos. Ele tem os cromossomos, que são estruturas compostas por DNA, tá? O DNA é um polímero de nucleotídeos. E ao olharmos aqui para os nucleotídeos, a gente pode observar que não é uma molécula tão complexa, é uma molécula pequena, né? Se for comparar com o resto todo, o próprio cromossomo ou a própria célula, ela é ali uma molécula pequenininha, de certa forma simples. Então, do ponto de vista molecular, do ponto de vista químico, os componentes do DNA, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de usar, eles são simples. As outras estruturas aqui, por exemplo, as proteínas, elas são bem grandes, tá? São medidas em kilodaltons, então tem vários tamanhos, pesos. Elas são macromoléculas. Mas o que forma essas estruturas grandes são moléculas pequenas, os aminoácidos. Sendo que na natureza só existem 20 tipos de aminoácidos, só tem 20 aminoácidos na natureza. Esses 20 tipos compõem proteínas, eles juntos se polimerizam, vão se juntando e formam proteínas enormes, complexas, né? O açúcar, como exemplo aqui embaixo, compondo a parede celular dessa célula vegetal, mas olha a molécula, ela é simples. As moléculas de açúcar, o carboidrato, que estão presentes nos organismos simples, eles possuem 3, 4, até 6 carbonos, ou seja, eles, por si só, eles são moléculas simples. Os componentes básicos são simples. E é aí que tá. Esses são sistemas biológicos, né? São sistemas extremamente organizados, altamente complexos, mas que são constituídos por moléculas simples. É muita coisa simples junta que forma um sistema complexo e organizado,
Sabe aquela história do é tijolo por tijolo? Funciona aqui na bioquímica também, das macromoléculas. E olha só isso. Vocês já viram isso aqui antes? Nem coube todo no slide, eu quis aproximar para a gente conseguir enxergar alguma coisa. Isso aqui, gente, é um mapa. Alguns chamam carinhosamente de mapa diabólico, mas não é. É o mapa metabólico, é o nosso mapa metabólico. E cada uma dessas coisinhas aqui, desses constituintes, é um composto. E cada seta é uma reação. E tudo isso, todas essas reações, vocês estão vendo aqui, que nem coube tudo nesse slide, está acontecendo ao mesmo tempo agora, nas nossas células, em todos os organismos vivos, né, na grande maioria. Sim, e claro que em determinados momentos, uma dessas vias prevalecem mais que as outras, e depois vice-versa, mas elas estão constantemente acontecendo o tempo todo. Acontece simultaneamente, tá? Então, voltando ao raciocínio que a gente estava fazendo, a gente vê que componentes básicos são simples, mas a organização, a estrutura, a regulação, ela é bastante complexa. As reações que elas fazem, né, como é que elas atuam, são bastante complexas. E aqui nessa disciplina, a gente vai estudar cada uma dessas reações. Brincadeira, não vamos não. Mas a gente vai contextualizar um pouco. E que eu comentei no começo, na bioquímica a gente separa isso aqui, vai montando o quebra-cabeça, estuda essas vias. A gente não vai aprofundar tanto, até porque não é o caso aqui, até para o curso em si, mas a gente vai entender o fundamento em si. Mas a gente vai estudando essas vias de maneira mais individual, entendendo desde a estrutura de cada molécula que a gente vai estudar, até a sua função, né? Até porque a estrutura da molécula a gente vai conseguir enxergar que interfere na função dela, na maneira como ela atua, como ela se põe, se comporta, tá? E aí é isso que a gente aprende em bioquímica. Então, estamos já convencidos, né, que apesar de toda a complexidade, esses sistemas eles são constituídos por moléculas relativamente simples, né? Juntas formam algo grande, mas cada molécula ela é simples. Muitas dessas moléculas elas podem sim ser sintetizadas em laboratório, tá? E a gente deve olhar para a mesma molécula. Exemplo, um aminoácido, que eu já citei aqui, dentro de um organismo, e um aminoácido que a gente sintetizou num laboratório, a gente tem que olhar para ele da mesma forma, tá? E é isso que esse trecho que eu tirei do livro, lá do Leninger, que eu uso para montar a aula, é isso que ele está falando. Quando essas moléculas isoladas e examinadas individualmente, elas seguem todas as leis físicas e químicas que descrevem o comportamento da matéria inanimada. Todos os processos que ocorrem nos organismos vivos também seguem todas as leis físicas e químicas, tá? Todas as leis que se aplicam às moléculas não biológicas se aplicam para as moléculas biológicas. Não existe nenhum processo nos organismos vivos que consegue quebrar as leis da termodinâmica, por exemplo, que a gente vai ver, tá bom? Então, sistemas biológicos são formados por moléculas relativamente simples. Do que eles são constituídos, essas moléculas? Basicamente constituídas desses 4 átomos. Os 4 elementos químicos,
mais abundantes nos organismos vivos em termos de porcentagem do total de número de átomos são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, tá? Que juntos constituem mais de 99% da massa das células. Em rosa aqui, rosinha, salmão, não sei, o livro trouxe como elementos principais, são os elementos principais, e ele trouxe em amarelo os elementos traço, que são essenciais também para a vida, mas em uma quantidade muito menor. E é isso em quantidade. E aí a gente vê que são poucos, para ver a tabela toda, são poucos componentes. Não tem nenhum átomo aí maior do que, com peso molecular maior do que 74. Então são átomos que não são muito grandes, né? Na maioria são pequenos. Beleza. E toda a química das biomoléculas é baseada na química do carbono, né? A gente já tem a disciplina de química orgânica, porque toda a química das biomoléculas é baseada na química do carbono. O carbono sozinho, ele representa cerca de metade da massa seca dos organismos vivos. Ou seja, se eu me pegar aqui agora e me secar, sabe secar? Me liofilizar, tem um nome, um termo mais científico para isso. Cerca de metade do meu peso vai ser só de carbono, tá? E aqui, só para a gente relembrar um pouquinho, eu sei que vocês já sabem, o carbono ele pode fazer 4 ligações, assume essa formação tetraédrica no espaço. Aqui só está mostrando que as ligações simples são livres, né? Ou seja, elas podem rodar. Ligações duplas ou triplas já são fixas no plano. Podem fazer ligações simples com hidrogênio, pode fazer simples e dupla com oxigênio, com nitrogênio. Com ele próprio, pode fazer simples, dupla, triplas. Mas em biomoléculas é muito raro triplas ligações, mas simples e duplas é bastante comum. E as cadeias carbônicas em biomoléculas, elas podem ser lineares, ramificadas, insaturadas, pode ser cíclica, uma diversidade de possíveis ligações, conformações, uma diversidade muito grande. E aí, a ligação de grupos contendo átomos diferentes do carbono cria o que a gente chama de grupos funcionais. A gente nunca mais vai esquecer do que é grupo funcional. A gente aprendeu no ensino médio, a gente vê em química orgânica, né? A gente aprende os principais, tem vários, e a gente sabe que eles possuem propriedades químicas distintas um dos outros, né? Carga, polaridade, a conformação. E isso, gente, vai criando uma variedade molecular, uma enorme diversidade de moléculas. Esses grupos funcionais podem fazer interações moleculares distintas, diferentes, variadas. E outra coisa, a maioria absoluta das biomoléculas possuem vários desses grupos, mais de 1, 2, 3 grupos funcionais. Então, olhem esse exemplo, essa molécula aqui, a gente vai falar muito quando a gente começar a estudar o metabolismo, que é a acetilcoenzima A ou acetil-CoA. Observem que ela tem vários grupos funcionais diferentes, e esses grupos eles possuem características diferentes. A gente vê, né, a amida, a hidroxila, aí, enfim. Do ponto de vista de interações moleculares, qual é o resultado dessa diversidade de grupos funcionais? A reatividade ela é diferente. Quando essas moléculas forem reagir, né, interagir com outras moléculas, com outros grupos distintos, ela vai ter uma diversidade de possibilidades
Isso, então, aumenta, né, a diversidade de reações, de possibilidades. Isso aumenta de uma maneira enorme a possibilidade de interações que essa molécula ela pode fazer e os tipos de reações. Enfim, deixa eu ver o que está escrito aqui. Muitas biomoléculas são polifuncionais, contendo 2 ou mais tipos de grupos funcionais, cada qual com suas características químicas e de reação. A personalidade química de um composto é determinada pela química de seu grupo funcional e pela sua disposição no espaço tridimensional. Portanto, gente, eu já adiantei para vocês, né, o que a gente precisa lembrar é que as moléculas elas não existem num plano, né? Elas existem num espaço. Existindo no espaço, elas têm conformações espaciais, tá? Ocupam volume de espaço. Tenham em mente sempre, ao longo dessa disciplina, que a conformação espacial das biomoléculas ela é essencial para a sua função no sistema biológico, tá? Os sistemas biológicos, eles são estereosseletivos. Por exemplo, aqui, essas duas moléculas, elas possuem uma constituição química idêntica, só que são isômeros uma da outra, né? Ou seja, tem conformações espaciais distintas. A molécula aqui embaixo, essa aqui embaixo, a da esquerda, ela é super doce, né? É o aspartame que a gente encontra em adoçante, usado como adoçante. E a da direita, que é o seu isômero, ela é extremamente amarga. Então, do ponto de vista de composição química, não faz nenhuma diferença, né? Agora, num sistema biológico, isso faz uma enorme diferença. Porque o sistema biológico ele é capaz de perceber esse isômero de uma maneira e esse outro isômero de outra maneira, né? O da esquerda de um jeito e da direita de outro. A nossa boca, né, no caso de ser um adoçante, percebe de maneira diferente. Então, quando falamos em biomoléculas, devemos pensar em composição química, quais são os grupos funcionais, mas também precisamos pensar na conformação dessas moléculas no espaço. No caso do aspartame, tem alguma coisa na nossa língua, né, nas nossas papilas gustativas, que liga um dos isômeros, e no caso da esquerda, e dá o sinal lá para o nosso cérebro de que a gente está comendo alguma coisa doce. Né? Se vem o outro isômero, ele não vai se ligar nesse algo aí que está na nossa papila, né? Só o da esquerda que vai ligar. Enquanto deve ter alguma outra molécula, alguma coisa na nossa papila gustativa que percebe, né, reage com o da direita e manda o sinal de que você está comendo alguma coisa amarga. Então, isso é só para a gente ter bem claro que as biomoléculas elas são estereoespecíficas, tá? Elas reconhecem a conformação espacial das coisas e não simplesmente a constituição química. Isso acontece com as nossas enzimas. Quando a gente for entrar no estudo sobre as enzimas, a gente vai saber que o reconhecimento enzimático ele é específico. Aqui a gente falei que a gente ia relembrar algumas coisas que provavelmente vocês já sabiam, né? Relembrando a estereoisomeria, moléculas que são idênticas, mas que possuem funções totalmente diferentes. E aí, gente, imagina que a gente vai sintetizar no laboratório o ácido maleico.
Será que a gente consegue sintetizar 100% dele? Eu quero só ele, puríssimo ali no meu tubo de ensaio. Só ele na conformação dele, que é a cis? Até conseguimos, né? Depois de muitos anos, muito perrengue que a ciência já passou para lidar com os isômeros, a gente hoje em dia até consegue, porque isso é mais uma particularidade dos sistemas biológicos, né? Porque gente, é isso que faz, por exemplo, com que o uso de enzimas nas indústrias seja tão atraente, né? Porque ao usar uma enzima, ela vai ser específica no isômero que ela vai gerar, né? Que ela vai reagir. A gente acabou de falar que elas são específicas, certo? E aqui embaixo é só um outro exemplo muito bacana que o capítulo traz dessa molécula baixa aqui, 11-cis-retinal. Essa molécula está presente na nossa retina. Quando ela absorve luz, ela sofre uma isomerização, uma reação de isomerização para sua forma trans. Essa forma trans é como se fosse a forma ativa dela para disparar um sinal elétrico, que esse sinal vai pelos neurônios do córtex visual, chegar no nosso cérebro e vai dizer: eu estou olhando aqui para o celular com as mensagens dos alunos e o computador aqui com o slide, né? Então, o princípio básico da visão é a capacidade dessa molécula sofrer essa reação de isomerização quando ela absorve a luz, certo? E até já adiantando, gente, a gente vai ter uma aula sobre lipídios, que a gente vai falar um pouco, discutir, é muito legal trazer essa discussão em sala de aula sobre as gorduras trans, vocês já ouviram falar, que é a ligação ali que está presente, e agora vocês já sabem mais ou menos do que se trata, tá bom? Por isso que é importante a gente sempre relembrar esses termos, porque ao longo da bioquímica a gente vai falar sobre eles o tempo todo. A gente viu um pouco sobre os isômeros geométricos, agora vamos ver aqui rapidinho os isômeros óticos. Lembram do carbono quiral? O carbono quiral, ele faz 4 ligações, e se os 4 ligantes, né, forem diferentes, a organização deles no espaço, no espaço em relação ao carbono, pode ser distinta. Essa molécula, ela pode ter 4 conformações. Então, estereoisômeros são imagens especulares um do outro, quando são imagens especulares um do outro, eles são chamados de enantiômeros, tá? Mas existem pares de estereoisômeros que não são imagens especulares um do outro. E aí a gente chama de astereoisômeros. Tá certo? E aí, isômero óptico é porque possui a capacidade de difratar a luz polarizada, tá? Quando difrata a luz polarizada, a luz para a direita, a gente chama de D-isômero. Nem vou fazer aqui a mão, porque eu não sei que lado que vocês estão me vendo. Nem sei se vocês estão me vendo, porque tem gente que assiste pelo celular e fica vendo mais o slide, né? Mas se a luz ela é difratada para a direita, a gente chama de D-isômero. E se é para a esquerda, de L-isômero, tá? E por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando a gente for estudar, a gente já falou aqui hoje um pouquinho sobre os aminoácidos, a gente vai ver que todos os 20 aminoácidos que eu falei que existem na natureza, exceto um deles, só um deles que o carbono não faz 4 ligações distintas, tá? Mas todos são L-isômeros. Ou seja, não encontramos D-isômeros nas nossas proteínas. E todos os carboidratos a gente vai ver que encontramos em sistemas biológicos são
todos D-isômeros, tá? Isso reforça a estereoespecificidade das enzimas envolvidas nas nossas reações. Então, o que eu comentei no início é que a maioria das biomoléculas são polímeros, né? Formados pela ligação de unidades monoméricas simples. Eu falei que existem 20 aminoácidos, aqui eu trouxe, temos 6 exemplos, tá? Esses aminoácidos formando polímeros formam os peptídeos, proteínas, enzimas, tá? Outra coisa, os ácidos nucleicos, né, presentes do nosso DNA, são 5 bases. São só 5 bases. Essa 5 bases nitrogenadas do nosso DNA que codifica cerca de 3 vezes 10 elevado a 5 genes distintos. Então, eu só estou querendo filosofar aqui um pouco a questão de que, apesar de serem pouquinhos, bloquinhos pequenininhos, simples, juntos, longos, fazem uma diversidade imensa, né? É o que faz a gente ser diferente, é o que faz os animais serem diferentes, né? 5 bases, né? Os códigos entre 5 ácidos nucleicos. O proteoma humano, falando aqui só de uma organela, só a mitocôndria que está lá dentro da célula, a gente vai ver bastante mitocôndria nessa disciplina. Só é uma organela nela ali, se a gente pegar ela e tirar toda a proteína dela para ver quais que tem, fazer uma análise qualitativa, a gente encontra entre 800 e 1.200 proteínas diferentes, só na mitocôndria. E isso também, né, parando para pensar, que é formado só de 20 aminoácidos, né, que juntos formam proteínas diferentes. E aqui do lado a gente vê essa cadeia carbônica aqui, que são componentes de alguns lipídios, que a gente vai ver também, né? Certo? Deixa eu ver, 9h15 ainda. Então, gente, a gente viu que existe uma enorme diversidade, que são complexos, né? Que são altamente organizados, estruturas enormes. É fácil manter isso tudo? É fácil manter essas coisas complexas, muito organizadas do ponto de vista energético? O slide aqui já diz que não, que requer energia. Imagina manter uma célula cheia de informação dentro, com cerca de 20 mil proteínas diferentes. Essa auto-organização, ela requer muita energia. Por isso a gente vai falar um pouquinho sobre energia, porque junto a gente vai aqui raciocinando, vocês vão entender onde eu estou querendo chegar, e a gente precisa desse raciocínio aqui bioquímico. A gente vai falar então um pouquinho, né, sobre energia, sobre termodinâmica e sistemas biológicos. Ai, uma formiga, meu computador, certo. A gente vai falar brevemente de alguns conceitos que a gente aprende na química, tá? Como o conceito de entropia. O que é o conceito de entropia, né? O que é a entropia? Vocês já devem saber, é o grau de desorganização de energia de um sistema, tá? E aqui o livro representa esquematicamente uma reação que ocorre nos sistemas biológicos, aqui, em que a gente vê nesse quadradinho fechado a entropia, que ele representou dessa forma para representar a entropia dessa reação. Aqui da reação da glicose sendo oxidada a CO2 e água, tá? Isso é uma reação geralzona, tá? É claro que a gente vai ver
na aula de carboidratos que existem várias etapas dessa reação em si, mas a reação geral é essa. E é isso que a gente faz o tempo inteiro, quando estamos gerando energia no nosso organismo. Aqui no substrato, a gente observa uma molécula de glicose, 6 moléculas de oxigênio, dando um total, né, de 7 moléculas ali. E ao olharmos para o lado dos produtos, a gente tem 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água. Qual dos dois está mais desorganizado? O lado que tem 12, né? O lado que tem 12 moléculas. A gente sabe que todo gradiente tende a se desorganizar. Esse é o conceito fundamental da termodinâmica, né? Então, essa reação, ela tende mesmo a ir para o sentido dos produtos. Sempre que uma reação química resultar no aumento do número de moléculas, ou quando uma substância sólida ela é convertida em produtos líquidos ou gasosos, que permite uma maior liberdade de movimentação molecular, a desordem aumenta, a desordem molecular aumenta, e, em consequência, a entropia também aumenta, tá? E aí, eu trouxe esse outro exemplo que o livro trouxe, tá? Não sei se seria um exemplo que eu, Thaís, daria, porque confunde um pouco a cabeça, né? Porque traz uma fala da peça de Júlio César de Shakespeare, Ato 4, Cena 3, enunciada por Brutus, quando ele percebe que precisa enfrentar o exército de Marco Antônio. Essa frase, ela é um arranjo não aleatório e rico em informações, feito de 125 letras do alfabeto inglês. Contudo, bom, eu poderia até ler aqui, mas a frase em si não é o foco da bioquímica. O que ela quis dizer, né? Está passando uma informação. E essas 125 letrinhas, para passar uma informação, elas precisam estar ali organizadas. Se essas 125 letras que fazem essa citação elas forem distribuídas em um padrão completamente aleatório, caótico, igual está nesse quadrado aqui, elas não terão qualquer significado, né? Não tem informação contida nessa desorganização. Mas são muito ricas em entropia. A entropia está extremamente elevada. E essas considerações que levaram à conclusão de que a informação é uma forma de energia. Organismos vivos são estruturas altamente organizadas, não aleatórias, imensamente ricas em informação e, portanto, pobres em entropia. A gente vai contra essa lei, né? Para tentar entender por que o livro traz isso, que é associar isso, né? Um exemplo. A gente vive mandando informação para os nossos órgãos, sei lá, quando a gente libera um neurônio que faz, quando a gente come alguma coisa, a gente libera alguns hormônios, a insulina, isso tudo é informação sendo enviada para avisar a célula, ó, abre aí, porque a glicose precisa entrar, tudo isso é informação, e isso é muito organizado, tá? Então, a gente vê que informação também é uma organização, tá bom? Isso que ele está querendo dizer. E isso é pobre em entropia, porque está organizado, não está desorganizado. Não sei se deu para entender, eu quis trazer porque está no livro, vocês vão ler o capítulo depois, vão ver lá, enfim. Mas aí, gente, se de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia sempre aumenta, então o universo ele sempre tende à desordem, né? Então isso vai contra o que define os organismos vivos, né? Que a gente está vendo que a gente é altamente organizado, muita informação, né? Complexidade alta, tudo que a gente vem falando até agora, né? Guardem esse questionamento, que a gente vai seguir com o raciocínio, tá? Onde a gente está querendo chegar.
como que o nosso organismo consegue ser tão organizado, os organismos vivos conseguem ser tão organizados, complexos, cheios de informação, se vai contra essas leis. Ok, daí, seguindo o raciocínio, gente, vamos continuar, mas grava, fica com esse questionamento na cabeça. Se a gente considerar, aqui eu trouxe só para definir, a gente vai ler muito essas coisas durante a disciplina, no livro, então a gente precisa entender de onde vem, tá? Se a gente considerar aqui que G é a energia livre de um sistema. Eu passei 2. Não, tá certo. Os princípios da bioenergética, tá? O G, então, que quer dizer energia livre, né? Foi definido por Gibbs no século XIX, né? Ele que definiu esse parâmetro G, que é a quantidade de energia capaz de realizar trabalho durante uma reação a temperatura e pressão constante. Outro parâmetro, chamado aqui o H, é a entalpia, que a gente aprende em química também, a função do número e tipo de ligações químicas nos reagentes e produtos. E o S, que é a entropia, que é o grau de desorganização. É uma expressão quantitativa da aleatoriedade ou desordem de um sistema. Num sistema reacional. Beleza. Então, gente, se a gente considerar G, que é a energia livre de um sistema, e a gente então for olhar para uma reação, o ΔG, delta, é a variação, ΔG é a variação de energia livre entre os substratos e produtos, né? Para facilitar a vida dos químicos, né? Tem o ΔG0, que é o ΔG, só que acontecendo em condições padrões, ou seja, temperatura de 298 Kelvin, concentração de substratos e produtos de 1 molar. Mas aí tem outra condição, que são as condições biológicas, que além da temperatura e concentração, tem um outro fator muito importante, que é o pH. Tudo ocorre, né? A maioria das associações em sistemas aquosos. Então, a gente define o ΔG em pH 7, que é o pH da maior parte dos sistemas biológicos, com esse outro parâmetro que é o ΔG 0', ou ΔG' 0, tá bom? Que é o ΔG em condições biológicas. Então, aqui em cima, se a gente tem essa reação acontecendo, a constante de equilíbrio dessa reação, ela pode ser definida pela concentração dos produtos dividida pela concentração dos substratos, quando essa reação atinge equilíbrio. Quando essa reação atinge equilíbrio, a gente pode calcular o ΔG'0, vou falar ΔG'0'. Se a gente aplicar essa formulinha, que liga constante de gases, temperatura e constante de equilíbrio. O ΔG'0' vai dizer o que para a gente? Vai dizer que se a concentração dos produtos no equilíbrio for maior que a concentração dos substratos, essa reação vai acontecer espontaneamente. Resumindo no quadrinho roxinho, se a constante de equilíbrio for maior que 1, o ΔG'0' vai ser negativo, menor que 0. Então, a reação ocorre naturalmente, é uma reação espontânea. Se a constante de equilíbrio der 1, significa que a reação está no equilíbrio. E se a constante de equilíbrio for menor que 1, ou seja, a concentração dos substratos for maior que a concentração dos produtos,
Isso significa que essa reação não acontece espontaneamente nessa direção dos produtos. O ΔG, zero linha, vai ser positivo, que significa que essa reação ela ocorre no sentido contrário, reverso. Por que que isso é importante? Fiquem tranquilos que essas formas, essas coisas não vou cobrar, tá? Isso a gente aprende em química. Mas por que que isso é importante do ponto de vista de reações biológicas? A gente já está chegando perto do final da aula, tá, gente? Eu sei que vocês têm aula às 10. Então, por que que isso tudo é importante? Porque tem um monte de reação no metabolismo que tem o ΔG zero linha positivo, tá? Isso quer dizer que elas não aconteceriam espontaneamente. Mas a gente sabe que elas acontecem, a gente sabe, a gente é bioquímico, a gente estuda isso, a gente sabe que acontece. Até quem não sabe, quem não é bioquímico sabe. Então, se ela acontece em um sentido que não é o sentido espontâneo dela, como isso acontece? Do ponto de vista energético, alguma coisa tem que estar acontecendo. O que está acontecendo, meu Deus? Está acontecendo alguma coisa. Vão seguindo o raciocínio comigo desde aquela questão que eu falei lá atrás, tá? Aí, vamos pensar em uma situação, um exemplo mecânico, para ficar mais visual para a gente, tá bom? Vamos supor, a gente tem que subir esse bloco em um morro. Isso requer energia, né? Tem um ΔG maior que zero. Não é espontâneo. Subir o morro já não é espontâneo para mim. Imagina empurrando alguma coisa. Nada espontâneo. Mas se tem outro bloco lá no topo do morro, em cima, esse outro bloco, ele tem uma tendência a descer, né? A gente sabe disso. O ΔG para a descida desse bloco, ele é negativo. Já que eu vou ter que fazer esse trabalho aqui de subir o bloquinho, e se eu amarrar uma corda no bloco que espontaneamente vai descer e prender no bloco que eu preciso subir? Assim, o bloquinho, né? Quando descer, ele vai puxar o meu bloquinho que eu tenho que subir. Então, se a gente acopla uma reação na outra, né? Se a gente acopla uma reação que tem um ΔG negativo a uma reação que tem ΔG positivo, eu posso realizar um trabalho que requer energia. Posso fazer com que uma reação que não seria espontânea, nesse sentido, agora ela aconteça. Isso que a gente chama de acoplamento energético, tá? Acoplamento energético. E aí vamos agora um exemplo químico. É até legal no livro trazer o exemplo mecânico para ficar algo visual para a gente, mas aqui eu tenho essa reação de glicose mais fosfato gerando glicose 6-fosfato. Essa reação, ela tem o ΔG positivo, ela não é espontânea. E eu tenho outra reação, essa molécula aqui, que é adenosina trifosfato, né, o ATP, ela hidrolisa, a gente vai aprender mais a fundo mais para frente, gerando ADP mais fosfato inorgânico. Ela tem um ΔG extremamente negativo, a gente vai ver. Ela é espontânea, é uma reação espontânea, a hidrólise do ATP. E aí, se eu acoplar, olha, elas têm aqui, ó, intermediários comuns. O fosfato é substrato nessa reação e é produto nessa outra reação. Se a gente acoplar essas duas, juntar as duas e fizer glicose mais ATP, dando glicose 6-fosfato mais ADP, a gente soma os deltas Gs e agora temos um ΔG negativo, então essa reação é espontânea. Ela vai acontecer. Gente, então esse conceito de acoplamento energético, anotem, essa é a questão da prova dessa aula, tá?
é um conceito fundamental para entender como é que reações que não seriam espontâneas acontecem em sistemas biológicos, tá? Pergunto eu a vós, como é que sistemas tão complexos, então, como os organismos vivos, altamente organizados, com muitas trocas de informação, né? Lembra que informação tem entropia baixa, aquela história toda que a gente estava lá filosofando. Muita troca de informação acontecendo, muitos constituintes organizados, ou seja, entropia extremamente baixa. Como eles sobrevivem? Se, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, né, a entropia do universo sempre irá aumentar. Se o universo sempre tende para a desordem, né? Lembra da questão que eu falei para vocês gravarem? A resposta é o acoplamento energético, tá bom? É isso. Vai cair na prova essa questão. E aí, gente, o conceito de acoplamento energético também já introduz, então, para a gente uma molécula, né? Vocês já devem ter escutado falar, com certeza, talvez. Introduz para a gente essa molécula que é fundamental em toda a bioenergética de organismos vivos, tá? Que é a adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, né? O ATP. É uma ribose, né? Um açúcar, que está ligado a uma adenina, que é a mesma base que a gente encontra no DNA, que está ligada a 3 fosfatos. E por que ela é a grande moeda energética, né, do metabolismo da célula? Porque a gente viu no slide anterior que eu comentei que a hidrólise desse fosfato libera uma quantidade muito, muito grande de energia. Então, ela pode muito bem servir a essa função de acoplamento energético. É assim que ela nos dá energia. A gente soube a vida inteira na biologia, que o ATP era o que nos dá energia, que a ATP é a moeda energética da célula, mas agora a gente sabe como, por quê, tá? Tudo a ver com ΔG, energia livre, tá bom? Tudo isso tem essa explicação. Por isso que eu vim trazendo todo esse contexto a aula inteira, só para falar isso. O ΔG, zero linha dessa reação, é menos 30,5 kJ por mol. É uma estratégia da célula para fazer com que reações que não seriam espontâneas ocorram em sistemas biológicos, tá? Então, toda a nossa organização, a nossa informação, a nossa complexidade, ela não vai contra as leis do universo, como a gente estava lá atrás pensando, né? Não vai, que a gente usa essa estratégia para sobreviver, de acoplamento energético. E aí, agora sim, a gente já pode entrar para as reações do metabolismo, entender como é que isso acontece, né? O metabolismo se refere a todas as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo, né? Algumas rotas degradam nutrientes orgânicos em produtos finais simples para poder extrair energia química e convertê-la em formas úteis à célula. Né? O conjunto dessas reações degradativas e produtoras de energia é designada catabolismo. Outras rotas iniciam com moléculas precursoras pequenas e as convertem progressivamente em moléculas maiores, em macromoléculas mais complexas, incluindo proteínas, ácidos nucleicos. Tais rotas sintéticas, que invariavelmente requerem injeção de energia, são coletivamente designadas anabolismo, tá bom? As reações anabólicas e catabólicas ocorrem simultaneamente na célula, que a gente viu lá naquele mapa metabólico, né? Que tudo acontece ao mesmo tempo, enfim. Então, no catabolismo, a gente ouve muitas vezes quem treina, faz academia, essas coisas, que tipo, não pode catabolizar, pelo amor de Deus, catabolizar nunca, porque
É o que está dizendo aqui. Gente, eles usam o termo catabolismo para falar perder massa magra, né? Tipo, pegar o nosso músculo, nossos, a nossa massa, e degradar ela para gerar energia. É isso que está falando aqui. O que eles querem é anabolizar, pegar moléculas pequenas, nutrientes que a gente come, e gerar tanto energia como construir aí, converter progressivamente moléculas maiores, são proteínas, os ácidos nucleicos, né, construir os músculos em si. Enfim, agora, para quem não tinha claro a diferença entre catabolismo e anabolismo, acho que agora ficou mais, né? Certo, gente? Estão aí ainda? Porque é isso. A aula de hoje foi mais para introduzir mesmo a bioquímica para vocês. Ai, estão. Então, gente, vocês viram que foi básico, foi do básico, tentando. Eu tentei contextualizar da maneira que ficasse claro, porque podia ter vindo aqui só jogar. Alguém levantou a mão? Pode falar. Enfim, acho que não, que houve um barulho. Mas eu tentei de uma maneira tornar isso mais didático, tá? Porque a gente vai ver muito esses termos ao longo da disciplina. Então, para quem ainda não lembrava ou se formou faz tempo, né? Porque tem gente às vezes que, enfim, não ficou muito gravado alguns termos que a gente já viu lá no ensino médio que eu passei aqui hoje. Agora que fique bem gravadinho, porque serão termos que a gente vai falar bastante. Mas enfim, gente, ó, essa aula foi baseada no capítulo 1 desse livro, Princípios de Bioquímica de Leninger. Mas outros livros também de bioquímica também são ótimos, tá? Esse Leninger, ele é bem grossão, bem... Tem outros aqui, mas são bem grossos, pesados, não vou pegar que estou sem energia. Mas qualquer livro de bioquímica lá da biblioteca, os que tem lá, todos são muito bons, tá? Eu gosto muito do Leninger, que eu uso ele até desde a graduação, então usei na graduação, no mestrado, no doutorado, e eu já vou para o último ano do doutorado ano que vem, então há anos que eu leio esse bichinho aí. Na parte da termodinâmica, que estava a reação e tudo mais, está no capítulo 13, se eu não me engano. Acho que é. Mas é porque a gente o livro traz de novo, quando a gente for estudar enzima, vocês verem a importância de saber, tá? Esses conceitos. Mas a maior parte está no capítulo 1, vocês leiam, tá? É importante que vocês leiam, porque não dá para falar tudo aqui. Deixa eu já ir encerrando, né? Porque daqui a pouco vocês têm aula. E vai ter frase de impacto, sim, final das aulas, se eu lembrar, tá? Obrigada pela presença de todos vocês. Assistam a aula depois de novo, quem não pôde assistir tudo ou por algum motivo atrasou, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, pode me procurar. Tá aqui meu e-mail, mas lá no Classroom também tem. Pode mandar e-mail para o que quiser, sugerir alguma coisa. Que eu falei, né? Eu tô aqui crescendo junto com vocês. Já viram aquele termo Kaizen, melhoria contínua? Estamos aqui trabalhando na melhoria contínua, então qualquer crítica, sugestão é válida, tá bom? E dúvidas também, óbvio, pode mandar dúvida. Ou se tiver agora, por favor, façam.